Você sabia que o macarrão tem um dia para chamar de seu? Este dia é 25 de outubro, onde comemora-se o Dia Mundial do Macarrão. Essa data foi criada em 1995 durante um congresso e visa celebrar essa receita que conquistou o planeta. Hoje, o macarrão integra o cardápio de diversos países, como Estados Unidos, México, Turquia, Alemanha, Venezuela e muitos outros. No entanto, sua origem ainda não é totalmente clara. Todo mundo acha que o macarrão nasceu na Itália, mas a teoria mais popular é de que ele nasceu na China e foi difundido pelos italianos. Aqui no Brasil, a receita também faz muito sucesso. Prova disso é que o país é o terceiro maior produtor de macarrão em todo o mundo, sendo que ele está presente em 99,3% dos lares brasileiros. Além disso, o consumo do brasileiro é de 6 quilos de massa por ano, segundo a Organização Mundial de Pasta. Número que fica bem abaixo da Itália, onde a média é de 25 quilos anuais por pessoa. Mas você está curioso para saber como surgiu? A origem deste alimento ainda é um mistério. Há registro de tipos de massas que poderiam ter originado o macarrão na história de várias civilizações antigas, como dos assírios e também babilônicos. No entanto, a versão mais famosa é de que o macarrão teria sido trazido da China para a Itália por Marco Polo, no século XIII. Os italianos foram seus maiores difusores e consumidores. A história do Marco Polo é a história mais famosa, mas existem outras histórias tão ou menos famosas como do marinheiro Spaghetto, que também teria levado o produto da China para a Itália. Mas não há datas certas para sua expedição ou sua chegada na Itália, o que sempre deixa os historiadores na dúvida sobre a história oficial. O que se sabe até então é que em 1271, Marco Polo partiu numa expedição à China, onde ficou por 24 anos. Quando voltou para Veneza, trouxe junto receitas deliciosas de massas feitas com uma planta chamada sagu. Mas ele nunca disse que sagu era trigo ou que a massa era macarrão. Quem inventou essa história foi o editor do seu livro de memórias, que quis explicar melhor a planta e acabou inventando a origem chinesa do macarrão. De acordo com historiadores, o macarrão é mesmo italiano e surgiu na ilha da Sicília 100 anos antes de Marco Polo. Os sicilianos moíam o trigo e o misturavam com água e vinho branco, dando origem ao macarone. O prato começou a ser difundido para o resto da Itália, quase na mesma época da chegada de Marco Polo. Nessa época, somente as elites tinham acesso à massa, que era produzida de forma artesanal. Os homens esmagavam os grãos de farinha com os pés e depois misturavam água e ovos. 2 séculos mais tarde, o rei Francesco I mandou que se desenvolvesse uma forma mais higiênica da produção. Assim surgiram as primeiras prensas hidráulicas. Por volta de 1800, com a expansão marítima, o macarrão foi levado ao resto da Europa e do mundo, comercializado e popularizado. Aqui no Brasil, o macarrão chegou junto com a imigração italiana, na segunda metade do século XIX. Famílias inteiras chegavam no Porto de Santos e vinham trabalhar nas fazendas de café do Sul e Sudeste. E a maioria dos irmãos italianos trazendo esta iguaria que a gente tanto ama. Para você ter uma ideia, segundo a ABIMAP, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, as massas secas, que são a tradicional, caseira, sêmula integral, grano duro e com ovos, são as preferidas dos brasileiros, respondendo por 81,3% do consumo. Em seguida aparecem as massas instantâneas, com 14,7%, e as frescas, que necessitam refrigeração, com apenas 4%. E você, qual é seu prato preferido de macarrão? Conta pra gente!